Em novembro de 2024, a Royal Caribbean embarcou em uma travessia de alto risco entre Tenerife, nas Ilhas Canárias, e Miami, nos Estados Unidos, com o imponente Explorer of the Seas. Este cruzeiro, projetado para oferecer luxo e conforto em alto mar, estava pronto para enfrentar as águas tranquilas do Atlântico. No entanto, nem mesmo as mais modernas embarcações podem escapar da imprevisibilidade da natureza. O navio de grande porte, com capacidade para mais de 3.000 passageiros, partiu de Tenerife, com destino à cidade de Miami, atravessando um dos maiores mares do mundo, o Oceano Atlântico. Esse trajeto era conhecido por sua relativa tranquilidade, mas o clima do Atlântico pode ser traiçoeiro, com tempestades repentinas e condições que mudam a cada minuto. O clima, inicialmente ameno, estava prestes a mudar para um cenário extremamente desafiador. Ao longo do percurso, os passageiros desfrutavam da vista panorâmica, da culinária sofisticada e das comodidades a bordo do navio. Contudo, uma vez que o sol se pôs e as luzes do navio brilharam no escuro do mar, uma série de sinais desconfortáveis começaram a surgir. O céu, que antes estava claro e sereno, começou a se cobrir com nuvens escuras, prenunciando o que estava por vir. Não demorou muito para que os ventos começassem a se intensificar, e as primeiras rajadas foram sentidas na direção do Explorer of the Seas. Com a noite caindo sobre o mar, o navio continuava sua jornada, mas o capitão e a tripulação já estavam cientes de que algo não estava certo. A previsão meteorológica indicava que o tempo estava mudando rapidamente, mas ninguém imaginava que seria o suficiente para provocar uma tempestade tão poderosa que pudesse colocar o navio e seus passageiros em risco. Porém, foi exatamente isso o que aconteceu. À medida que a noite avançava, a intensidade do vento aumentava de maneira preocupante. As nuvens, que inicialmente eram apenas uma capa escura no horizonte, começaram a se formar em tempestades imponentes. Os passageiros, que estavam desfrutando do jantar e da diversão a bordo, logo começaram a sentir o impacto das primeiras ondas, que se chocavam contra o casco do navio, produzindo um som ensurdecedor. A tranquilidade foi substituída pelo som das ondas e pelo tremor do navio, que começava a se balançar devido à força da tempestade. À medida que as rajadas de vento atingiam o navio com mais força, muitos passageiros começaram a ficar apreensivos. No começo, era apenas uma leve inclinação, mas isso logo se transformou em algo mais preocupante quando o Explorer of the Seas começou a inclinar para um lado. A tripulação, ciente da gravidade da situação, iniciou os procedimentos de segurança, mas a magnitude da tempestade logo superou suas expectativas. De repente, uma rajada de vento especialmente forte fez com que o navio se inclinasse perigosamente para o lado. Durante os momentos que se seguiram, o Explorer of the Seas sofreu uma inclinação de aproximadamente 45 graus. Esse movimento repentino foi suficiente para colocar os passageiros em pânico, já que a sensação de descontrole no mar é uma das experiências mais assustadoras para quem se encontra a bordo de uma embarcação. Muitos passageiros começaram a perder a compostura. Em meio ao caos, as imagens a bordo mostraram passageiros segurando-se imóveis e nas paredes do navio, tentando se manter em pé enquanto o navio balançava de um lado para o outro. O som dos gritos misturava-se com o barulho ensurdecedor das ondas batendo contra o casco e os ventos uivando pela embarcação. Para aqueles que estavam no deck ou nas áreas mais abertas do navio, a experiência foi aterradora. Alguns passageiros estavam tão assustados que começaram a enviar mensagens de despedida aos seus familiares, acreditando que a situação poderia ser fatal. O Explorer of the Seas, um gigante dos mares, estava sendo desafiado por forças da natureza que nem mesmo o navio mais moderno poderia prever. Esse momento de grande tensão fez com que muitos passageiros ficassem imobilizados em seus lugares, sem saber como reagir à violência da tempestade. O cenário estava muito além do que qualquer um poderia imaginar para uma viagem tão bem planejada. A tripulação, treinada para situações extremas, já estava ciente do perigo iminente. O comandante do navio, com vasta experiência em navegação em mares turbulentos, sabia que o único caminho era continuar a luta contra as forças da natureza e garantir que todos a bordo estivessem seguros.
Embora o pânico tenha tomado conta de boa parte dos passageiros, a tripulação fez o possível para manter a calma e lidar com a situação. Em um cenário de crise como esse, é fundamental que todos sigam as instruções da tripulação. O Explorer of the Seas foi equipado com sistemas de segurança que incluíam comunicados contínuos e direções claras sobre como agir em caso de emergência. Mesmo com as dificuldades que surgiram durante o confronto com a tempestade, a tripulação fez tudo o que pôde para minimizar o impacto e manter os passageiros seguros durante esse incidente inesperado. O capitão, ciente da gravidade da situação, determinou que o navio se dirigisse rapidamente para um ponto mais seguro, enquanto o tempo piorava. A segurança dos passageiros estava em primeiro lugar, e ele sabia que a travessia deveria ser feita com extrema cautela. Era uma batalha entre a natureza e a habilidade humana, e o Explorer of the Seas estava sendo testado em sua capacidade de resistir às forças mais implacáveis da tempestade. Agora, antes de seguir em frente, queremos saber de você. Já imaginou como seria estar a bordo de um navio em uma tempestade como essa? Como reagiria em uma situação de pânico a bordo? Deixe suas respostas nos comentários abaixo, e se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para clicar no botão de inscrição. Não perca os próximos vídeos e aventuras. Inscreva-se agora. O auge da tempestade e a luta pela estabilidade. Enquanto o Explorer of the Seas enfrentava rajadas de vento de até 130 km/h, a tripulação estava focada em estabilizar a embarcação e acalmar os passageiros. Dentro do navio, o caos reinava. Pratos, copos e talheres voavam dos refeitórios, cadeiras deslizavam pelo chão e alguns móveis chegavam a tombar devido à inclinação extrema. O convés principal estava encharcado, pois ondas gigantescas quebravam sobre o casco, despejando água no interior da embarcação. A bordo, o comandante Richard "Rick" Monroe, um veterano com mais de 30 anos de experiência em navegação, assumiu a responsabilidade de tranquilizar a todos. Sua voz calma ecoou pelos alto-falantes do navio. Senhores passageiros, estamos enfrentando uma situação climática adversa. Por favor, permaneçam calmos e sigam as instruções de nossa tripulação. Estamos fazendo tudo o que é possível para garantir a segurança de todos vocês. Ao lado do comandante estava a engenheira-chefe Emily Carter, conhecida por sua habilidade em manter o controle sobre sistemas críticos mesmo nas piores condições. Emily sabia que, para o navio sobreviver à tempestade, os motores precisavam operar no máximo de eficiência para manter a estabilidade. Qualquer falha nesse momento poderia ser desastrosa. Ela organizou sua equipe e monitorou de perto o funcionamento dos sistemas de propulsão, enquanto o navio enfrentava ondas que ultrapassavam os 15 metros de altura. Enquanto isso, os passageiros tentavam seguir as orientações de segurança. Muitos se dirigiram para as cabines internas, longe das janelas e áreas abertas. No entanto, para alguns, o medo era tão paralisante que nem conseguiam sair do lugar. Foi nesse momento que a chefe de segurança do navio, Sarah Torres, começou a circular pelos corredores, ajudando os mais vulneráveis e garantindo que todos estivessem em locais protegidos. Sua liderança e empatia foram cruciais para evitar que o pânico se transformasse em algo ainda mais descontrolado. A tempestade atingiu seu auge por volta do meio-dia. O vento uivava como uma criatura selvagem, e cada onda que atingia o casco parecia ser ainda maior do que a anterior. O Explorer of the Seas estava literalmente lutando contra a natureza. Durante um momento especialmente crítico, uma onda gigante atingiu a lateral do navio, fazendo com que ele se inclinasse ainda mais do que antes. Muitos passageiros começaram a gritar, e alguns chegaram a se ajoelhar em oração. Dentro da ponte de comando, a tensão era palpável. O comandante Rick Monroe sabia que era uma questão de sobrevivência. Ele ordenou que os motores fossem redirecionados para enfrentar as ondas de frente, uma manobra arriscada, mas necessária para evitar que o navio virasse. A engenheira Emily Carter trabalhou em tempo real para ajustar os sistemas e garantir que os motores respondessem às ordens do comandante. Apesar de todo o esforço, a natureza mostrava sua força implacável. Algumas janelas nas áreas superiores do navio começaram a rachar sob a pressão do vento e das ondas. Felizmente, a tripulação estava preparada para emergências como essa
e rapidamente isolou as áreas afetadas para evitar maiores danos. No entanto, o impacto psicológico sobre os passageiros era evidente. Muitos choravam, outros gritavam, e alguns ainda tentavam se comunicar com seus familiares, enviando mensagens desesperadas de adeus. Entre os passageiros estava o jovem Lucas Mendes, um brasileiro que havia embarcado no cruzeiro com sua família. Lucas, com apenas 16 anos, manteve a calma e ajudou sua mãe e sua irmã mais nova a se deslocarem para uma área mais segura. Sua atitude corajosa foi notada por Sara Torres, que mais tarde o elogiou por sua bravura em meio ao caos. No auge da tempestade, uma decisão difícil precisou ser tomada. O comandante Monroe ordenou que o navio desviasse ligeiramente de sua rota original para se aproximar de Las Palmas, nas Ilhas Canárias, onde seria possível buscar refúgio e atender emergências médicas. Essa decisão trouxe um pouco de alívio, mas o caminho até lá ainda seria perigoso. Os minutos pareciam horas enquanto o Explorer of the Seas avançava lentamente em direção a águas mais calmas. A tempestade finalmente começou a perder força no início da tarde, mas não antes de causar danos significativos ao navio e de deixar uma marca inesquecível na memória de todos a bordo. Agora, você já se perguntou como seria enfrentar uma tempestade como essa em alto mar? E se estivesse a bordo, qual seria a sua reação? Comente abaixo e compartilhe sua opinião. E não se esqueça, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias incríveis como esta. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdo de qualidade. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nada. Com a tempestade finalmente perdendo força, o Explorer of the Seas começou a se estabilizar, mas os sinais de destruição eram visíveis em toda a embarcação. As áreas externas do navio estavam encharcadas e danificadas. O convés principal estava coberto por destroços de móveis e objetos que haviam sido arrastados pelas ondas. Dentro do navio, a situação era igualmente desafiadora. Vidros quebrados, corredores alagados e passageiros emocionalmente abalados. O comandante Rick Monroe, percebendo que o pior havia passado, usou o sistema de som para tranquilizar os passageiros. Senhores passageiros, a tempestade está finalmente diminuindo. Quero agradecer a todos por sua coragem e paciência durante este dia desafiador. Estamos nos dirigindo para Las Palmas, onde poderemos avaliar os danos e garantir a segurança de todos. Essa mensagem trouxe um pouco de alívio, mas muitos passageiros ainda estavam em estado de choque. A equipe de bordo, liderada pela chefe de segurança Sara Torres, começou a visitar cabines e espaços comuns para verificar o estado de saúde dos passageiros e oferecer suporte. Sara, sempre calma e confiante, ouviu as preocupações e histórias de várias pessoas que haviam passado por momentos de terror. Entre os passageiros estava o casal Alan e Carla Johnson, que haviam embarcado no cruzeiro para celebrar seu 30 aniversário de casamento. Alan, um homem normalmente calmo, admitiu que essa havia sido a experiência mais assustadora de sua vida. Carla, por outro lado, expressou gratidão pela equipe do navio, especialmente pelos esforços de Sara e da engenheira Emily Carter, que haviam sido cruciais para superar o pior. Na sala de máquinas, Emily e sua equipe trabalhavam incansavelmente para avaliar os danos nos sistemas do navio. Algumas áreas críticas haviam sofrido impactos, mas, graças às manobras rápidas e ajustes técnicos, os motores continuavam operando. Emily sabia que ainda havia muito trabalho a fazer antes de o navio alcançar segurança total, mas sentiu um profundo senso de alívio ao ver que suas decisões haviam evitado uma tragédia maior. Entre os passageiros que exigiam atenção especial estava o jovem brasileiro Lucas Mendes. Sua coragem durante a tempestade o tornara uma pequena celebridade a bordo. Quando Sara o encontrou, ele estava ajudando outros passageiros a recuperar seus pertences em um dos corredores inundados. Sara o chamou de um verdadeiro herói jovem e agradeceu por sua atitude altruísta em um momento tão difícil. Enquanto o Explorer of the Seas se aproximava de Las Palmas, uma questão permanecia na mente de todos: o que havia causado a tempestade tão repentina? Embora a tripulação estivesse acostumada a enfrentar condições adversas no oceano,
essa tempestade havia sido especialmente violenta. Meteorologistas mais tarde identificaram que uma frente fria extremamente ativa havia se formado rapidamente no Atlântico, gerando ventos e ondas muito acima do esperado. A tempestade também destacou a importância da tecnologia e da preparação na navegação moderna. Embora o navio estivesse equipado com sistemas avançados de radar e previsão do tempo, as forças da natureza provaram que, mesmo com a melhor tecnologia, ainda existem situações imprevisíveis. Isso levantou debates na indústria de cruzeiros sobre como melhorar a segurança e a comunicação durante eventos climáticos extremos. Ao chegar a Las Palmas, a equipe médica local foi imediatamente acionada para atender passageiros e tripulantes que necessitavam de cuidados. O passageiro ferido durante a tempestade foi transferido para um hospital próximo, onde recebeu tratamento especializado. Embora o dano ao navio fosse considerável, a tripulação estava orgulhosa de ter conseguido levar todos os passageiros em segurança ao destino de emergência. Nos dias seguintes, vídeos gravados por passageiros a bordo começaram a viralizar nas redes sociais. As imagens mostravam o navio enfrentando ondas gigantescas e passageiros segurando-se para não cair. Os vídeos também capturaram momentos de solidariedade e coragem, como os esforços de Sarah Torres e a liderança do comandante Monroe. Esses registros rapidamente chamaram a atenção da mídia, que começou a relatar a história em jornais e canais de notícias ao redor do mundo. Embora a experiência tenha sido traumática, muitos passageiros expressaram gratidão pela competência da tripulação. Em entrevistas, vários deles mencionaram que, apesar do medo, sentiam que estavam nas mãos de profissionais experientes. Essa confiança foi reforçada pela forma como o comandante Monroe e sua equipe lidaram com a crise. Agora, imagine estar a bordo de um navio em meio a uma tempestade como essa. Você teria coragem de enfrentar o desconhecido em alto mar? Compartilhe sua opinião nos comentários e diga como você reagiria em uma situação tão extrema. E não se esqueça, inscreva-se no canal para não perder histórias incríveis como esta. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos emocionantes e informativos. Clique no botão de inscrição e ative o sininho agora mesmo.